Fala pessoal, bom, hoje, o vídeo de hoje, a gente vai estar trazendo um assunto com certeza, quando você, no dia 18 lá, quando você pegar a sua prova, vai estar lá pelo menos uma ou duas questões desse assunto. Mas é certeza, certeza absoluta, né? É um conteúdo bastante explorado pelas bancas, e aí você não pode jamais, né, ir para essa prova do concurso do IFAC sem ter estudado, né, esse conteúdo, que é o Código de Ética dos Servidores Civis do Poder Executivo Federal. Beleza? Então, como vai ocorrer aqui o vídeo, né? Como é um decreto bastante explorado, tem alguns pontos, né, que a banca cobra com maior profundidade, trazendo mais detalhes. A gente vai tentar nesse vídeo abarcar as principais cobranças, né, os principais detalhes. No entanto, ainda assim vai ter alguns momentos, né, que não tem como a gente detalhar todo o código de ética, porque senão o vídeo vai ficar grande demais. Aí você que está estudando, né, vai ver lá um vídeo, sei lá, de 50 minutos, uma hora, que não necessariamente precisa disso tudo, não vai querer assistir tudo, e aí vai perder essa questão na prova. Show de bola? Então, o que eu vou fazer? Trazer os aspectos gerais e o que eu recomendo? Assistiu a aula, viu direitinho e a partir daí, fazer a leitura do código, né? Baixa lá no site do Planalto o decreto, é o 1171 de 94, lê e depois vai resolver questões. Eu estava conversando com os meninos, com o Jefferson e com o Wesley, a gente chegou à conclusão que, de fato, a forma que a banca e Deccan cobra as questões, às vezes é bem diferente, né, do comum. Né? Não é só aquele, às vezes é o copia e cola, mas às vezes ela pede um pouquinho mais. Então, como é que você vai conseguir ficar ali atento a esses detalhes e entender a lógica da banca? Resolvendo questões. Então, o que você deve fazer? Ler, faz a leitura completa e depois disso vai resolver questões da banca. Se você não fizer essa tarefa de casa de resolver as questões da banca, pode chegar no dia, mesmo que você tenha estudado, você não saiba responder as questões. Então, fica a dica, fica ligado nesse detalhe, resolve questões da banca, faz a assinatura aí do que concurso, né? Agora você tem que dar o gás, a gente já está em pós-edital, não tem tempo a perder, por isso que nossos vídeos vai ser bem objetivo nesse sentido, beleza? Então, só lembrando, para quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, comenta se tiver sugestão, crítica ou ideias de vídeo ou alguma necessidade aí. Deixa no comentário que, de acordo com o que a gente for analisando aqui e a gente puder fazer, a gente vai fazer com todo gosto para tentar auxiliá-los nessa preparação rumo à aprovação. Show de bola. Só lembrando, um detalhe aqui, né? Como eu estou gravando de dia, pode ser que vocês escutem algum ruído, alguma batida, a maquita cortando, mas é o tempo que estou tendo para gravar, então eu vou fazer assim mesmo. O mais importante é o conteúdo. Show de bola. Então vamos nessa. De vez em quando eu vou estar olhando aqui para baixo, que é onde que eu estou visualizando o slide, né, o monitor, e aí não tem problema. O mais importante é o conteúdo. Show? Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Então vamos começar. Né? Como eu falei, nós vamos ver o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. O famoso decreto 1171 de 94. Eu sou o Cleilson, quem não me conhece, atualmente sou servidor do Instituto Federal do Acre, aprovado no último concurso em 2016. Tenho outras aprovações também na prefeitura, na esfera municipal, na esfera estadual e também na esfera federal, não só no IFAC, beleza? Então vamos nessa. Das regras deontológicas. Né? Vocês vão falar muito dessas regras deontológicas. O que seriam essas regras deontológicas? São princípios, objetivos ali que se deseja alcançar, né? Que os servidores busquem na sua prática, no seu dia a dia no serviço público. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui já tá a canetinha, eu ia colocar essa daqui mesmo. Então vamos lá. A função pública se integra à vida particular de cada servidor público. Então, aqui nesse código de ética vai ser bem perceptível isso, que ele traz muitos aspectos relacionados
a vida pública aliada à vida particular. Tem algumas pessoas que acreditam que não há essa relação. Ele, no serviço público ele quer ser uma coisa e na vida particular ele quer ser outra, né? E acha que não tem a relação. E não, o Código de Ética vem trazer que a vida pública ela integra a vida particular, assim como a vida particular é levada em consideração nos aspectos da funcional e ético, beleza? Então vamos prosseguindo. Servidor público não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta, né? O servidor público terá que decidir principalmente, dentre outros, entre o bem e o mal, principalmente entre o honesto e o desonesto. A moralidade não se limita à distinção entre o bem e o mal. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade é que consolida a moralidade. Ou seja, muitas das vezes, diante de algumas ações ou ato que eu necessito tomar uma decisão, aquele ato, ele é legalmente, está tudo ok, ele é aceito. No entanto, eu não tenho que avaliar só os aspectos da legalidade, eu tenho que visualizar para além disso, tenho que ver os aspectos da moralidade e também a questão da finalidade daquele ato. Se ele está buscando interesse público, interesse comum, bem comum, ou se é apenas para atender, sei lá, determinado vontade de alguém ou apenas aspecto da legalidade. Então, resumindo, nos atos administrativos, nos aspectos éticos, busca-se avaliar de uma maneira geral a legalidade, a finalidade e os aspectos éticos da honestidade, enfim, é bem amplo, ele não se limita a apenas um aspecto, beleza? Então vamos continuar. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais devem nortear o servidor público também fora do exercício do cargo público. É o que a gente já vem falando, né? A vida particular, o servidor também ele tem que ter o decoro, ele tem que ter o zelo. Ele não pode ser uma pessoa no serviço público e fora dele ser outra pessoa que não se importa com essas questões éticas. Ter aquela conduta, né? Totalmente desprezível com relação ao que se espera de um servidor público. Show de bola? O servidor não pode omitir a verdade, ainda que contrarie, né, interesses da pessoa ou da própria administração. A gente sabe que muitas das vezes, diante de alguma situação, no caso, pegaria mal, entre aspas, a pessoa falar a verdade, porque ele está tentando cobertar, por exemplo, o chefe, ou até mesmo ele que deixou de cumprir alguma coisa. Então, o Código de Ética vem nos trazer que, diante de qualquer situação, independente de se vai prejudicar a administração ou o próprio servidor, ele tem que falar a verdade, beleza? Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe mal, significa causar-lhe dano moral. Show? Deixar qualquer pessoa à espera de solução caracteriza grave dano moral aos usuários do serviço público. É aquela questão, o servidor está ali com o objetivo de servir ao público. E aí, muitas das vezes, tem algumas situações que compete àquele servidor o andamento daquela tarefa, aquela atividade. No entanto, ele é moroso, ele não se importa tanto, e aí filas, né, a gente observa isso muito na questão, às vezes na saúde, na área da saúde, né, filas quilométricas se formam. E aí, né, trazendo para o âmbito do Poder Executivo Federal, isso é um problema que se relaciona aos aspectos éticos, porque eu não posso, né, deixar as pessoas à espera de solução que cabe a mim resolver ali no serviço público. Show de bola? Então, continuando. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização no serviço público. Ou seja, o Código de Ética ele vem trazer que não é que você não possa faltar, não significa que você, vou tomar posse, vou passar meus 30, 35 anos aí, né, até a aposentadoria e não vou poder faltar nenhum dia. Não, não é que é isso. Ele vem falar das faltas injustificadas. Ou seja, o cara deu algum problema, ele não pôde ir trabalhar e simplesmente ele não avisa ninguém e deixa o barco
deixa o barco rolar ali sem avisar ninguém e os outros colegas lá sem saber, né, do setor, por exemplo. E aí o cara está contando que o servidor vai trabalhar, não vai. Se for, por exemplo, no atendimento ao público, fila se forma, aí vira aquela desmoralização. Por isso que traz aqui, né? Traz aquele problema, porque se o cara foi contratado, é porque tem a necessidade dele no serviço público. E aí, a partir do momento que ele falta e não justifica, o chefe está de mãos atadas, não consegue fazer nada. E aí causa um transtorno, né, ali no serviço público. Então, as ausências injustificadas, o Código de Ética vem trazendo que é vedado, né? A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético. Então, a questão da publicidade de qualquer ato administrativo é uma questão, é um requisito de validade, eficácia e moralidade. No entanto, isso é a regra geral, porque a gente tem exceções. Tem alguns atos, por exemplo, que se relacionam aos casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, que eles não devem ser publicizados, né? Não devem vir ser publicados ou divulgados antes do momento ideal. Por exemplo, vai ter uma operação da polícia que tem como objetivo apreender quantidade grande de droga. Aí, digamos que essa investigação ela é publicada antes de ela acontecer. Então, ali as pessoas que serão alvo dessa ação policial, sabendo antes, elas vão conseguir fugir ou nem ir naquele local. Então, tem algumas informações, né, que elas não devem ser publicadas até o devido momento. Vai ter um momento específico que essas informações serão divulgadas. Então, a regra é a publicidade. No entanto, tem as devidas exceções. E, às vezes, as bancas, elas só falam regra geral. Então, você tem que avaliar com carinho, com calma, dar uma respirada e ver direitinho a regra geral e a exceção, como a gente está trazendo aqui. Show? São deveres do servidor público. Ter respeito à hierarquia. Tem pessoas que acham que quando entrar para o serviço público, ele vai chegar lá e ele vai fazer o que ele quiser, ninguém manda nele, e na verdade não é bem assim. Você vai estar subordinado a alguma chefia, que de alguma forma ela vai ser o seu chefe, vai comandar ali o setor, e você precisa ter respeito a essa chefia. E aí, outro detalhe aqui, mas, você tem que ter o respeito, no entanto, sem temor, as bancas adoram tirar essa parte aqui, sem ter o temor de representar em casos de comprometimento ético, ou seja, alguma coisa que você, sei lá, o chefe pediu para que você faça e você percebeu que aquilo ali não é legal, de certa forma, não é ético, então você pode representar a conta e deixar de cumprir essa ordem emanada pela sua chefia. Beleza? É dever também do servidor abster-se de forma absoluta, a norma é bem clara, abster-se de forma absoluta e exercer suas funções com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observe as formalidades legais e não cometa qualquer violação expressa à lei. É aquela questão que a gente trouxe lá no início. Os atos eles não devem ser observados apenas na ótica da legalidade. Tem que levar tem que pensar bem mais a questão da moralidade, da finalidade, se está buscando o bem comum, o interesse público. Então, ainda que alguns atos estejam legalmente dentro do padrão aceito, ainda assim a gente tem que buscar ver a finalidade e ver os aspectos da ética, os aspectos da moralidade que se relacionam com esse ato, beleza? Resistir, é um dever do servidor resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, contratantes, interessados e outros. Aquela questão da operação, digamos que o cara vai ali fazer essa operação, e aí a pessoa que vai ser presa oferece uma propina por policial ali, por exemplo. Então, é dever dele resistir todas essas pressões, que vão de encontro aos preceitos éticos, legais e morais.
Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas. Aqui é autoexplicativo, né? Você, por exemplo, trabalha com atendimento ao público, vai chegar lá de samba canção, no caso dos homens, ou então as mulheres com uma roupa tão curta ou tão decotada que mostra suas partes íntimas. Então não é interessante. Então por isso que é um dever do servidor, né, de acordo com o código de ética, se vestir adequadamente. Muito embora a gente saiba que tem alguns casos que ainda assim os servidores não se importam com isso. Mas aí pode dar algum problema. Participar dos movimentos, né, de estudos que se relacionam com a melhoria do exercício de suas funções. Aquela questão, por mais que depois que você seja aprovado, né, você queira abandonar essa questão do estudo, ainda assim ele não vai dissociar totalmente do seu dia a dia, porque você precisa se capacitar, você precisa estar atento às novas atualizações a fim de melhorar, né, no seu dia a dia, na execução do seu trabalho e atender o público da melhor forma possível. É dever também do servidor, quando estiver diante de duas opções, no caso, escolher a melhor e a mais vantajosa para o bem comum, sempre pensando de forma mais ampla. É dever do servidor zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Ou seja, o servidor, de acordo com o Código de Ética, não é que seja proibido. No entanto, ele tem que vislumbrar esses dois preceitos, da defesa da vida e da segurança coletiva. Ou tem algumas questões que ele vai dizer que é proibido o servidor do Poder Executivo Federal fazer greve. E, na verdade, não é. Ele tem que fazer. No entanto, ele tem que ter em mente esses dois aspectos, defesa da vida e da segurança coletiva. Show de bola? Então vamos continuar. É dever do servidor comunicar imediatamente a seus superiores atos ou fatos contrários ao interesse público. Ali, sei lá, você está ali no seu local de trabalho e percebe alguma atitude suspeita, estranha, né, que você sabe que é ilegal, né, afeta os aspectos éticos e morais. Então, é dever do servidor comunicar às autoridades competentes, às chefias imediatas competentes, para que você se resguarde daquilo. Aqui é praticamente o X9 mesmo, não tem outra classificação. Apesar de ser chato, o servidor ele tem que fazer isso, é dever. Manter-se atualizado com a legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções. Então, a questão do estudo você não tem como dissociar da sua prática. Quer ver um exemplo prático disso aqui? Por exemplo, esse cargo do IFAC que tem para assistente em administração, que trabalha com a parte mais burocrática ali do Instituto Federal. Por exemplo, a gente está tendo a transição entre a lei de licitação antiga para a nova. Acho que ela está vigente até dezembro de 2023 agora. E aí vai passar a outra lei. Então, o servidor que entrar nesse cargo, ou os que já estão, eles vão, né, eles já têm esse conhecimento da lei de licitações antigas, no entanto, eles vão ter que aprender, né, vão ter que se atualizar com relação a essa nova lei, porque eles vão estar usando isso no dia a dia. Então, a questão do estudo, da atualização é necessária e é um dever do servidor. Beleza? Jamais o servidor ele deve retardar qualquer prestação de contas. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, né? Que não tem como chegar lá, o servidor porco, tá tudo bagunçado, nem ele acha as coisas que é pedido, os documentos, porque tá tudo bagunçado. Então, é um dever do servidor manter o local de trabalho em perfeita ordem. Show de bola? Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhes sejam atribuídas. Né? A questão de cumprir o seu trabalho da melhor forma possível. É vedado ao servidor público. Tem algumas questões que ele tenta inverter, troca questão do dever com a vedação. Então fica ligado, porque assim, é uma norma que ela não é tão complexa, ela é autoexplicativa. E aí você tem que dar uma lida boa, ficar com calma, dar uma respirada, né? Aquela hora da prova ali você tá meio bizonho, então tem que ficar ligado nesses detalhes. Então é vedado ao servidor apresentar-se embriagado no serviço, que é óbvio, né? Como é que você vai chegar no trabalho embriagado para
e tentar fazer alguma coisa? Não tem lógica nisso aí. E aí que outro detalhe que cai bastante também. Apresentar-se embriagado habitualmente fora do serviço. Aquela questão, a gente já sabe que a vida particular ela influencia na vida funcional pública do servidor. Então, aqui a norma não diz que você não possa, sei lá, beber ali socialmente fora do serviço. Você pode. O que não pode acontecer é a embriaguez habitualmente. Aquele servidor que todo final de semana ou quando sai do trabalho bebe tanto que está jogado pelos cantos por aí. Porque isso pega mal tanto para a instituição, para o próprio servidor e para a instituição também. Então, é vedado aos servidores do Poder Executivo Federal agir nessa forma. Show de bola? Deixar de utilizar avanços técnicos e científicos ao seu alcance é aquela questão lá que a gente já viu do questão do se aperfeiçoar, se atualizar. Ser, em função do seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou infração ética, né? Desviar servidor público para atendimento, né, de outras funções que não sejam aquelas que sejam estritamente específicas do seu cargo, que aquela, digamos aqui um exemplo bem escroto para que vocês possam entender, aquele chefe, que tem ali diante da sua chefia, né, ali do seu comando, pessoas, e aí ele fica cometendo servidor, leva o meu carro, por exemplo, para lavar, né, bota lá, leva lá pro Lava Jato, vai fazer isso aqui, vai. Então, assim, se não tiver dentro do escopo das competências daquele cargo, das atribuições, isso é totalmente vedado no serviço público, né, para com os servidores públicos. Então, fica atento nesses detalhes. Dando continuidade aqui, usar o cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento. Então é totalmente vedado isso. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livre ou bem pertencente ao patrimônio público. Então, não posso pegar qualquer documento e levar sem que esse ato seja autorizado por quem, de fato, tem essa incumbência de autorizar, né? Não posso, é vedado, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou cidadãos que deles dependam. Aqui é a famosa fofoca. Aqueles servidores que ficam no corredores ou entre eles conversando, denegrindo a imagem de outros colegas, ainda que você não goste, você não pode fazer isso, é verdade totalmente. Tá denegrindo ou falando mal de outros colegas dentro da instituição, por mais que você não goste, né? Claro que a gente sabe o que acontece, mas aqui a gente tá tratando o que de fato tem no texto da lei. E na prática, quando vocês entrarem, vocês vão perceber que algumas coisas mudam um pouquinho, mas enfim. Alterar ou deturpar o teor de documentos, fazer uso de informações privilegiadas em benefício próprio ou de terceiro, né? Aqui é a questão de, por eu exercer meu cargo, eu estou diante de algumas informações. Eu não posso me apossar dessas informações a fim de me beneficiar ou beneficiar terceiros ou pessoas ali que têm alguma relação comigo. Show de bola? Isso daqui é bem tranquilo assim de entender, né? Exercer atividade profissional, a ética ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Aí, mais uma vez, ele traz a questão da vida particular. Eu não posso estar diante de situações e ligar meu nome, situações que tenha cunho duvidoso. E algumas questões eles trocam essa palavra aqui, de cunho duvidoso, bota de cunho religioso, ou outra coisa, inventa qualquer outra palavra lá. Então fica ligado, de cunho duvidoso. Show? Com relação agora à parte de comissão de ética. Então a gente tem esse daqui é uma das partes que mais cai. A pena aplicável pela comissão de ética é a de censura. A única pena que a comissão de ética pode aplicar é a censura. Aqui o que acontece? Quem não estudou essa norma, aí tá lá fazendo a questão, não sei o que, aí tem lá advertência, suspensão e censura. Aí o cara olha assim, censura?
Não, censura não pode não, é totalmente proibido, não. Aí já endoida, né? Aí não pode ter pena de morte, não pode trabalho forçado, e ele já até justifica de acordo com a Constituição. E a gente sabe que de fato, né, nessa ótica, no entanto, com relação aos aspectos éticos, né, decreto do 1171 de 94, fala expressamente que a única pena aplicável pela Comissão de Ética é a censura. Isso daqui é uma pegadinha master dessa parte da legislação, né? Então fica ligado, a censura pode sim, desde no caso aqui com relação à pena aplicável pela Comissão de Ética. Quem não estudou essa parte é o primeiro que descarta, esse daqui ainda até justifica. Então, portanto, a Comissão de Ética ela não aplica pena de advertência, suspensão ou demissão. Esse aqui é outro estatuto, é o Estatuto dos Servidores, no caso aqui é 8.112, né, que mais à frente a gente vai tratar dela em outro vídeo, outra oportunidade. A fundamentação da pena, considerado o respectivo parecer. O parecer que acompanha a decisão da Comissão de Ética é assinado por todos os integrantes. Todos os integrantes. Fica ligado que algumas dessas palavrinhas aqui eles omitem lá na questão, o que deixa a questão errada. Então tem que ficar ligado. Tem que estar assinado por todos os integrantes, com ciência do faltoso. Às vezes também ele tira aqui, dizendo que não precisa de ter ciência do faltoso, quando na verdade a gente observa que tem que ter sim a ciência do faltoso. E aí aqui traz aspectos, né, o que ele considera servidor público, traz de forma bem abrangente mesmo. Para fim de apuração de comprometimento ético, servidor público, quem é o servidor público? Tem acepção mais ampla possível, podendo prestar, por força de lei, contratos de qualquer ato jurídico, serviço de natureza permanente, temporário ou excepcional, ainda que sem atribuições financeiras, seja, ainda que o cara não receba nenhum dinheiro por estar prestando serviço, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como autarquias, fundações públicas, as entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Então, resumindo, pessoa que está ali prestando serviço para a administração pública, a administração pública, no caso aqui, se divide entre administração pública direta, quem é? A União, o Estado, o DF e os municípios, e a administração pública indireta, que é a autarquia, as fundações públicas, a empresa pública, a sociedade de economia mista e as empresas paraestatais, né? Se de alguma forma esteja ligado ao interesse público, ali prevaleça o interesse do Estado, e a pessoa esteja ligado a essa instituição, no caso aqui de alguma forma, é considerado servidor público e é considerado para ser avaliada a questão do comprometimento ético nesse código de ética aqui, para ser aplicada a penalidade de censura, que a gente já viu que é a única penalidade que pode ser aplicada a partir da investigação ali, da análise. Então, deve ser criada uma comissão de ética em todos os órgãos, entidades da administração pública federal. Aqui um detalhe. Entre os servidores militares, não. Entre o poder legislativo, não. Entre o poder judiciário, também não. A comissão de ética é apenas para os servidores da administração pública federal. E direta, indireta, autarca, fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público. Então, fica ligado que o código de ética aqui, que a gente está tratando, ele não se aplica a todos os órgãos, né, outras esferas, é apenas a administração pública federal. A comissão de ética é encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor. A comissão de ética compete conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura, que é a única pena aplicável pela comissão de ética. Eu estou frisando porque realmente cai bastante questões. Então, beleza, a gente chegou aqui ao final da nossa aula. Aqui o nosso projeto agora está de cara nova, é a missão concursado, né? A missão de quem está interessado em se tornar concursado e está na jornada estudando para que isso aconteça, né? Às vezes é uma jornada difícil, pesada, chata, né? Porque qualquer coisa
assistir uma Netflix, sair com a família, ir jogar bola, tomar uma cerveja, quem gosta, sei lá, qualquer coisa é mais interessante do que estudar. Mas, no entanto, é estudando, né, aprendendo, se dedicando, que vai trazer uma recompensa a longo prazo. Show de bola? E aí, o que aconteceu? A gente fez uma parceria aqui com o nosso amigo Wesley, né, que ele tem esse conta no Instagram, Notícias Concurso aqui, né, Notícias Concursos Acre, que apesar do nome ter aqui Acre, ele traz informações de diversos concursos, né, e aqueles, por exemplo, nacionais que também tem vaga por Acre. Então, é uma parceria. Quem é do Missão Concursado se inscreve lá no curte, compartilha lá a página dele, e também quem é do Notícias Concursos Acre se inscreve no Missão, e aí vamos fortalecer essa parceria e vamos para cima. Show de bola, valeu, até a próxima, tamo junto!